Senhora Presidenta, senhores deputados, quando eu penso em assistência social, eu penso como o último recurso que o cidadão tem. Ninguém quer ir para assistência social. Quando chega lá é porque a pessoa não tem mais qualquer outra alternativa, deputado Eliomar Coelho. E quem precisa da assistência social? Geralmente, procura a assistência social aqueles que são invisíveis aos olhos da sociedade. E hoje, na realidade brasileira e, mais precisamente, na realidade fluminense, quem são os invisíveis para a sociedade? As mulheres, os homossexuais, os transexuais, a comunidade LGBT de uma maneira geral, os negros. E é exatamente nesse sentido que eu quero abordar parte da minha fala hoje com relação ao programa Rio Sem Homofobia e as infelizes declarações do secretário estadual de Direitos Humanos e Assistência Social, o senhor Ezequiel Teixeira. E começo lendo uma notícia. A psicóloga Marisa Lobo foi condenada judicialmente a pagar R$5.000 de indenização por danos morais aos membros do Conselho Regional de Psicologia que participaram de seu julgamento. O Conselho decidiu pela cassação do registro de Marisa, acusada de praticar a chamada cura gay. A cassação do registro foi posteriormente revertida pelo Conselho Federal de Psicologia. Os conselheiros foram ao judiciário por danos morais e a decisão é do juiz Gaspar Luiz Matos de Araújo Filho, do 11º Juizado Civil Especial de Curitiba, e, claro, cabe recurso dessa decisão. No mesmo momento em que há uma decisão judicial tratando desse tema, que é polêmico, há o secretário Ezequiel falando no jornal e defendendo a cura gay, e comparando a homossexualidade a AIDS, câncer e outras doenças. Eu acho que o secretário de Direitos Humanos tem que ter muito cuidado na sua fala. Sendo detentor desta pasta e, claro, carregando já um preconceito por ser pastor, e por ser pastor não quer dizer que ele tenha atitudes homofóbicas, pelo contrário, acredito que aqueles que defendem as religiões defendem, acima de tudo, aquilo que Jesus Cristo sempre defendeu e está lá na Bíblia, né? Que deve-se abraçar principalmente aqueles que são invisíveis, que deve-se chamar principalmente aqueles que precisam de auxílio. Essa é a máxima cristã. Amar ao próximo sob todas as circunstâncias e abraçar aqueles que mais necessitam. E aí sigo já passando os apartes aqui aos dois deputados que o pedem. Ele diz que é por conta da crise do Estado que fechou 4 centros do programa Rio Sem Homofobia, e a crise a gente sabe que existe, e também faz algumas falas contrárias ao diretor desses centros LGBTs. Mas mais do que isso, aliás, o Rio Sem Homofobia, que é uma política pública implementada em 2007, que é reconhecida internacionalmente, né, e que o secretário diz, inclusive, nas suas falas, dadas ao jornal O Globo, abre aspas, ele diz que foi convidado para estar aqui, diz ele, e todos que me chamaram sabiam das minhas convicções. Ok, sem problema. Mas como secretário de Direitos Humanos, todo cuidado é necessário e é importante que se tenha. Passo os apartes ao deputado, primeiramente, doutor Sadi Noel. É só título de esclarecimento, isso é um ponto de vista pessoal do secretário, que é do Partido da Mulher Brasileira, no qual o Partido da Mulher Brasileira não coaduna com essa visão do deputado, apesar da gente respeitar, mas o Partido da Mulher Brasileira é um partido aberto a todos, independente de convicções, independente de credos religiosos, independente de opções sexuais. O Partido da Mulher Brasileira representa um partido muito democrático em todos os seus temas. Só um esclarecimento. Isso é uma visão
exclusiva, um ponto de vista pessoal do secretário deputado federal Ezequiel Teixeira, hoje afastado, que não é a visão do Partido da Mulher Brasileira. Muito obrigado. Tenho certeza disso, deputado Dr. Sadi Noel, e importante essa sua colocação. Deputado Pedro Fernandes. Cara, colega deputado Anderson, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela ponderação, eu acho que colocou Vossa Excelência muito bem, sobre o cuidado que um secretário de uma pasta delicada como essa tem que ter com as palavras. E acho sim que poderia-se ter tido um cuidado maior, apesar de não termos assistido à entrevista e saber exatamente o que o repórter pensou de uma fala ou não. Mas o que é importante pontuar, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, o problema que se está tendo com os programas da homofobia não começaram na gestão do secretário Ezequiel. É um problema que vem tendo desde outubro do ano passado. Então, as demissões que aconteceram, os fechamentos dos programas que aconteceram, não foi por culpa do secretário Ezequiel. Já era um problema que a crise está instalada no nosso Estado, que todos estão acompanhando e que iniciou em outubro do ano passado. Então, essa associação de preconceito ao secretário Ezequiel, em consequência do que está acontecendo com o programa, não é verdadeiro. Isso tem que ser dito e colocado muito claramente, que isso não começou com a gestão do secretário Ezequiel. E uma outra coisa importante, que fui acionado pelo deputado Flávio Bolsonaro, que estava aqui presente, não sei se ainda está presente aqui no plenário, que isso tudo começou depois das denúncias de suposto sobrepreço nos contratos executados por esses programas, né, como as paradas gays. A gente não está levantando. O deputado Flávio Bolsonaro me procurou como presidente da Comissão de Orçamento pela auditoria que eu e o deputado Luiz Paulo e todas as duas comissões estamos fazendo em alguns contratos do Estado, para ver a possibilidade de implementar esses contratos dentro desse projeto de auditoria. O que me espanta é não ver de ninguém a iniciativa de falar sobre esses contratos também, de todos os segmentos, partidos e a própria imprensa. Porque não é porque é um programa social importante que a gente vai permitir que tenha corrupção, se é que existe. Isso tem que ser colocado. O nosso papel aqui é de legislar, mas principalmente de fiscalizar. Então eu acho importante, sim, chamar a atenção do secretário para ter um cuidado maior com a sua fala. E pelo que eu vi, o posicionamento foi um posicionamento pessoal. Não vi, e se Vossa Excelência ou qualquer outro parlamentar me mostrar um posicionamento como secretário de algo que o secretário tenha como posicionamento pessoal, porque cada pessoa, cada secretário tem o direito de falar e expressar o que quer, claro, desde que não prejudique a responsabilidade da pasta que é, e por isso concordo com Vossa Excelência que deveria ter tido um cuidado maior em como se expressar. Agora, a condenação como secretário, a gente só pode fazer se ele colocar em prática algo que ele esteja defendendo nesse sentido, que também não compactua com esse tipo de pensamento. Isso é importante que fique bem claro. Mas ele tem o direito de ter as convicções e o pensamento que ele achar que seja melhor. Então, é importante ressaltar isso, porque está tendo um julgamento por parte de algumas pessoas e entidades que não é verdadeiro. Eu não vi nenhum crime nem de responsabilidade fiscal, nem de ter usado a secretaria para prejudicar algum determinado. Pelo contrário, esses projetos quase que dobraram o investimento, o orçamento no último ano. E está sendo respeitado. Agora, o não pagamento não é específico desse programa. A secretaria inteira está sem pagamento. Mas não é porque é um programa importante e defensor de uma classe específica que tem que ter enfim, uma comoção maior do que as outras. Então, parabenizar Vossa Excelência por esse posicionamento brilhante, mas deixar claro que não é porque é um programa importante social que não tem que ser fiscalizado e não tem que receber um olhar diferenciado. E se tiver o sobrepreço, se tiver irregularidade, tem que ser punido também, e é isso que a gente espera de todos os partidos aqui dessa casa. Obrigado, deputado. Agradeço as colaborações do deputado Dr. Sadi Noel, do deputado Pedro Fernandes, dois deputados que eu confio bastante
e pedindo a condolência da senhora presidenta, só para fazer aqui um breve resumo dessa questão, e a gente tem que ser equilibrado nas nossas posições, e claro que a principal tarefa do deputado é fiscalizar e também se antecipar aos problemas, né? E na nossa visão aqui, a fala do deputado, segundo, obviamente, o jornal O Globo, foi uma fala extremamente infeliz e que acho que ele deva corrigir se realmente disse o que disse. E quero utilizar aqui da mesma situação que eu falo com os deputados da bancada evangélica dessa casa, que são muitos e que respeito. E sempre digo, como evangélico, como católico, como ubandista, ou seja lá a religião que a pessoa for e tem o direito de ser, ela deve ter sim as suas convicções pessoais e deve ter as suas convicções pessoais respeitadas. Mas, como deputado, e aí o deputado Pedro Fernandes é muito feliz ao falar que, como secretário, ele não pode ter essas convicções, até porque nós vivemos num estado laico que a gente não deve trazer para o campo religioso essas questões. E não se traz, e não se deve trazer, como por isso respeito a grande maioria, ou quase a totalidade dos deputados que são declaradamente da bancada evangélica. Então, não dá para misturar as coisas. E, encerrando, senhora presidenta, concordo com o deputado Pedro Fernandes no sentido de que, se há sobrepreço e há gastos excessivos e indícios de corrupção, deve-se ser investigado. Mas a investigação não pode, de maneira alguma, interromper o programa, que é um sucesso, o programa Rio Sem Homofobia. Não pode servir de pano de fundo para encerrar algo que dá certo e que, ainda hoje, infelizmente, é uma necessidade de proteção à comunidade LGBT, que sim é violentada, que sim não tem os seus direitos plenamente respeitados e que, como qualquer cidadão, mas principalmente por sofrer extremos preconceitos, precisa do olhar diferenciado do Estado. O Estado deve, acima de tudo, defender aqueles que são indefesos e aqueles que estão à margem da sociedade. E é por isso que eu faço a defesa da continuidade do programa e faço também o pedido ao senhor Ezequiel, que eu não conheço o senhor Ezequiel, e portanto não é nada aqui pessoal, mas acho que, como figura pública que é, deveria vir a público, ou desmentir a matéria do jornal e falar que não disse isso, ou admitir que disse e que foi imprudente como secretário de Direitos Humanos ao fazer esse tipo de fala, porque esse tipo de fala de um secretário mata pessoas, violenta pessoas, esse tipo de discurso dissemina o ódio e vai exatamente em contradição ao grande sucesso que é o programa Rio Sem Homofobia. Obrigado, senhora presidenta.